Olá, meu caro aluno, você do terceiro ano do ensino médio, através da mediação, eu, professor Almeida, estamos levando para você mais uma aula de Química Orgânica. Você viu? Na aula anterior nós aprendemos sobre reações orgânicas, né? Quando vimos as reações dos alcanos, reações de substituição e reações de adição nos alcenos. E nessa aula de número 24, então nós vamos dar continuidade, tá bom? Olha aí, porque nós vamos falar das reações agora nos alcinos e reações no dienos, né? Dienos são o quê? Os alcadienos, tá bom? E aí, cada aula aqui vocês vão aprendendo mais sobre reações orgânicas. Vamos lá então, porque a habilidade desta aula é exatamente compreender e identificar as principais reações orgânicas. Sendo assim, como é que os alcinos reagem, hein? Será que os alcinos conseguem reagir formando produtos diferentes? Olha aí. Sim, isso é possível. Então, vamos lá. Reações de alcinos. Em reação de alcinos, nós temos o quê? A reação de adição. Que essa reação, nos alcinos, em determinadas condições, a ligação tripla, né, que é a ligação que caracteriza, que existe entre dois átomos de carbono, ela pode ser quebrada e os elétrons que eram compartilhados entre os átomos de carbono passam a ser compartilhados com átomos de outros elementos químicos que são adicionados à molécula, ou seja, numa dupla ligação ou simples ligação. O que sabemos disso? É que quando os alcinos que têm tripla ligação eles reagem, uma das ligações dos alcinos se rompe. Obteremos o quê? Um composto com dupla ligação, que são os alcenos. E esses alcenos, uma das ligações, pode se romper e vai formar o quê? Vai formar alcanos. Então, nós já conhecemos as reações de adição lá dos alcenos. Agora, meu caro aluno, fica mais fácil entender aqui as reações que vai acontecer nos alcinos. Valeu? Sendo assim, a reação também ela é de adição. Tá certo? A adição de quê? A adição de hidrogênio. Quando eu tenho adição de hidrogênio, como é o nome da reação? Hidrogenação, tá certo? Então, assim como os alcinos também realizam reação de hidrogenação, tá bom? Para isso, vamos observar alguns detalhes? Vamos sim. Entre eles, é que nesta reação com os alcinos, a molécula de H2, do hidrogênio, né, da hidrogenação, ela vai ser, claro, se a reação o composto é alcino, claro que vai ser alcino, vai ser adicionado lá nos carbonos que tem a tripla. Como o carbono ou como o alcino tem uma tripla ligação, a reação acontece em etapas. As três ligações não se rompem de uma vez. E aí? Primeiro, quer dizer, uma ligação se rompe e teremos a formação de um alceno. Depois, com o alceno formado, uma das ligações do alceno se rompe e em seguida teremos o alcano. Então, esse passo a passo, essa sequência é muito importante para que nós podemos entender como acontecem as reações dos alcinos, que têm tripla ligação. Eu falei, não vai quebrar as três ligações de uma vez, os elétrons que vão ser deslocados, só vai os elétrons da primeira ligação, e depois, quando eu tiver um alceno, é que também os elétrons vão ser deslocados na formação do composto.
Para isso, para hidrogenar, ou seja, na reação de hidrogenação, para hidrogenar completamente o mol de alcino, utiliza-se, portanto, 2 mols de hidrogênio, né? Porque o mol de H2 já tem 2 átomos de hidrogênio para eliminar uma ligação. É necessário 2 mols de hidrogênio para que você transforme aquele alcino no alcano, né? Essa reação, para acontecer, ela tem que ser catalisada, isto é, na presença dos catalisadores. Esses catalisadores geralmente são metais, e os metais, entre eles, nós temos o níquel, a platina ou o paládio. Se isso acontece, então maravilha, hein? Reação catalítica. Agora, já que nós vimos o passo a passo, as sequências, nada melhor do que observarmos o exemplo a seguir que mostra a reação de hidrogenação do etino, que é um alcino com 2 carbonos, conhecido também como acetileno, catalisado, ou seja, na presença do catalisador líquido. Vamos lá então, olha aí. Aqui, muito bem, nós temos o quê? O etino, 2 carbonos com a tripla ligação. Está numa reação de hidrogenação, sim, reagindo com H2. Lembrando, quando ele vai reagir o alcino transformando no alceno, ele utiliza um mol de H2, quer dizer, 2 átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio entra onde? No carbono da tripla ligação. Quer dizer, uma ligação ela é rompida. Quando uma ligação é rompida, foi na presença do níquel, foi metal níquel e aquecimento, o etino se transformou em quem? No eteno. Ótimo. Como o eteno tem uma dupla ligação, que legal, você viu que os hidrogênios que foram adicionados no alcino, agora sim, estão ligados também ao carbono da dupla, caracterizando esse alceno. E em seguida, passou a reagir com outro mol de hidrogênio, fazendo com que cada átomo do hidrogênio entrasse no carbono da dupla. Então, olha aí aqui. Primeiro mol, digamos, H2, quando transformou-se nos alcenos, no eteno, e os outros hidrogênios agora transformando no etano. Quer dizer, essa reação é uma reação de quê? De adição, denominada de hidrogenação, onde transformou por etapas um etino no etano. Primeira etapa, o etino transformou-se em eteno e depois o eteno se transformou em etano. Beleza? Sendo assim, vamos conhecer agora mais uma reação de adição que ocorre com os alcinos. E essa reação de adição é a que eu chamo de halogenação, ou seja, quando adiciona-se halogênio ao alcino. Esses halogênios podem ser flúor, podem ser cloro, pode ser iodo, tá bom? Ou pode ser bromo. Mas, professor, lá na família 7A da tabela periódica, tem também o astato. O astato, ele não entra, porque o astato, ele é radioativo, tá bom? Uma propriedade que não expressa o astato para participar das reações de halogenação. Deixando o astato de lado e trabalhando na possibilidade desses 4 halogênios, que fazem parte lá da família 7A da tabela periódica, nós sabemos que, diante dos alcinos, veja só, do mesmo modo que ocorre a hidrogenação de um alcino,
A halogenação também ocorre por etapas. Ou seja, uma das ligações do alcino se rompe e vai a formação de um haleto vicinal, presente no carbono de dupla ligação. Beleza? Feito isso, depois dessa etapa, se houver mais halogênio em quantidade suficiente, ou seja, se tiver um outro mol de halogênio, a outra ligação também vai se romper e mais 2 átomos de halogênio incorporados à molécula. Então, claro que nós não vamos ter o alcano, o alcino transformando em alcano. Mas nós vamos estar com reação de halogênios, o composto que vai se formar no final, uma vez que reage com 2 mols desse halogênio, o composto vai ser saturado. Vamos ver então algum exemplo? Vamos, mas para isso nós vamos observar assim, que as etapas elas vão ser respeitadas. O exemplo a seguir mostra a reação de halogenação do etino ou do acetileno, que agora está reagindo com bromo BR2. Quer dizer, um mol de BR2. Ótimo. Quando isso aconteceu, como a reação é de adição, cada bromo entrou no carbono da tripla ligação do etino, fazendo com que esse etino se transformasse no 1,2 de bromo metano, do bromo eteno. Repetindo, o etino, quando reagiu por halogenação com o BR2, cada BR entrando no carbono da dupla, nós obtivemos 1,2 de bromo eteno. Tá joia? Então, isso aqui caracterizou a etapa número 1, porque foi utilizado um mol de BR2. Para a etapa número 2, aquele 1,2 de bromo eteno que nós tivemos, só relembrando, eteno, tá bom? Só para vivenciar. Olha aí. De bromo eteno. Então, aqui eu tenho eteno. Com a entrada de mais um mol de BR2, agora nós tivemos o quê? Mais 2 bromo entrando no composto. Agora nós ficamos com 1, quer dizer, 1 bromo, 2 bromo no carbono 1, 2 bromo no carbono 2. E o composto passou a ser tetrabromo etano. Ou seja, o etino se transformou em 1,2 de bromo eteno e o 1,2 de bromo eteno se transformou no 1,2,2 tetrabromo etano. Então, isso caracterizando uma reação de adição dos alcinos através da halogenação, cujo halogênio foi a molécula do bromo. Valeu? Muito parecida com a que aconteceu anteriormente. Valeu? Vamos aqui agora. Quando lá nos alcinos a gente adicionar haletos de hidrogênio, que pode ser HF, HCl, HBr ou HI, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte: a adição de hidretos de halogênios, ok? Como HF, HCl, HBr ou HI, essa adição feita aos alcinos também vai ocorrer por etapas. E a seguir, exemplos de reação de adição de HCl ao etino, nós vamos observar. Vamos lá, então? É muito importante, meu caro aluno, você ficar de olho nos detalhes que ocorrem na reação química, porque nas questões, geralmente nós trabalhamos os reagentes e pedimos para saber qual é o produto que se forma,
qual é a estrutura do composto que se forma, enfim, tá bom? Daí, vamos começar o etino, que é o alcino mais simples que nós temos, reagindo com HCl. Automaticamente, o hidrogênio entra no carbono da tripla e o Cl vai entrar no outro carbono. Daí, ao invés do etino, a gente passa a ter o cloroeteno. E o cloroeteno, olha só, que foi obtido da reação do etino com o mol de HCl, esse cloroeteno agora vai reagir com outro mol de HCl. E aí, como no cloroeteno existe uma dupla, o hidrogênio vai entrar no carbono da dupla e o Cl vai entrar no outro carbono da dupla. Agora, aonde eu tinha o cloroeteno, eu passo a ter agora o quê? Um de cloroetano. Beleza? Então, só para lembrar que nós transformamos o etino no cloroeteno, isto é, existiu o hidrogênio, entrou no carbono, e o cloro entrou no outro carbono, cloroeteno, ótimo. Quando reagiu com outra molécula de HCl, entrou mais o hidrogênio e entrou o cloro. E aí, agora nós temos 2 cloros na molécula, caracterizando um de cloroetano. Assim sendo, com esses detalhes, com a ilustração que está aí no nosso slide, então eu acho, meu caro aluno, que dá exatamente para você compreender o que nós estamos abordando sobre a reação de adição que está acontecendo aqui nos alcinos, beleza? Então, ainda tem mais reação de adição nos alcenos? Claro, nós temos aqui a famosa reação de adição de água H2O nos alcinos. Essa reação ela é muito interessante, né? E é bom que vocês observem os detalhes que podem acontecer. Então, a adição de água a um alcino, o que vai acontecer? Vai haver a formação de um composto intermediário que é exatamente o enol. Vocês estão lembrados lá do que é o enol, quando nós falamos? O álcool, ele tem a hidroxila ligada a um carbono saturado, um carbono que só tem ligações simples. Mas quando eu tenho um enol, a hidroxila está no carbono da dupla. Então, lembrando o que é o enol, hein? Os enóis, por sua vez, eles sofrem um rearranjo, e esse rearranjo é chamado de tautomeria, não é? Que é aquele que acontece no equilíbrio dinâmico, hein? Que formando o quê? Aldeído ou formando cetonas, conforme a posição do átomo de carbono da dupla ligação ao grupo OH. Então, carbono da dupla ligação ligado ao OH caracteriza, portanto, o enol, não é isso mesmo? E na sequência, para deixar você mais esclarecido um pouco, vamos ver o seguinte, ó. Vamos ver, por exemplo, a adição de água ao etino tem como produto intermediário o etanol, que é o enol. Como o etanol é instável, quer dizer, ele forma-se e ele volta a formar o composto original, trata-se de um enol e sua molécula sofre um rearranjo, formando o aldeído correspondente esse fenômeno chamado de tautomeria. Esse detalhe, meu caro aluno, é para o quê? Porque quando você chegar num exemplo como esse, aí você vai se lembrar do que nós falamos no slide anterior para justificar daí o seu entendimento. E foi isso que aconteceu. Olha só. Nós temos aqui o etino, não é?
que é um alcino de 2 carbonos ligados por tripla ligação. E aí ele reagiu com a água. Essa reação geralmente acontece em meio ácido, né? Ou seja, no meio do ácido sulfúrico, como catalisador. Ótimo. Sendo assim, nós obtivemos a presença de, olha aí, o hidrogênio neste carbono e essa hidroxila no outro carbono. Tá certo? Isso nós obtivemos desta forma. Feito assim, nós que tínhamos o etino, passamos a formar o etenol, que é um enol. Ótimo. Mas o enol, ele é um composto instável. E por ser instável, esta dupla ligação do enol se rompeu. O que aconteceu? O hidrogênio que estava na hidroxila passou para o carbono que estava esse hidrogênio. Então, a dupla ligação que estava antes carbono-carbono passou agora a dupla ligação a constituir essa carbonila, que juntamente com o hidrogênio caracteriza o grupo dos aldeídos. Isto é, o etino foi transformado em etenol instavelmente e o etenol transformou em etanol, que é exatamente caracterizando, portanto, o aldeído. E que reação foi essa? Uma reação onde houve a adição da molécula de água. E aí você olhando, o etino que tinha 3 ligações, com a adição da água, transformou-se no etenol que tem dupla ligação. E o etenol, por ser estável, o seu grupo funcional, os elétrons da dupla ligação se romperam e passou a formar uma carbonila, caracterizando lá o C-OH, que é característica dos aldeídos, conforme vocês já viram. Então, nós transformamos um etino no etanol. Etanol, né? Etanol porque os aldeídos terminam em al, beleza? Um aldeído com 2 átomos de carbono. Desta forma, na reação de adição a partir de 3 carbonos, por exemplo, no propino, com a água, que nós vimos a reação do etino. Então, nós estamos dizendo, se por acaso um alcino com 3 carbonos, no caso do propino, reage com a água, aí vale a regra de Markov-Nikov, onde o hidrogênio da água se liga ao carbono da tripla ligação que for mais hidrogenado. Aí sim, em vez de um aldeído, a gente vai ter como produto a formação de uma propanona, que é uma acetona. Nós obtemos o aldeído etanol, por quê? Porque tinha o etino. A partir de um propino e etc., aí nós vamos ter a presença de uma acetona, no caso a propanona, respeitando a regra de Markov-Nikov, onde o hidrogênio ele entra no carbono mais hidrogenado. Vamos lá então, olha. Exatamente isso aqui que aconteceu. Propino, né? O propino está aqui. E aí a água, ela compreende o quê? HOH. Ótimo. Com relação à entrada do hidrogênio, o terceiro carbono, ele é o mais hidrogenado. Então, a água entra nesse terceiro carbono, que vai formar o quê? CH2. E a hidroxila entra no segundo carbono. Ótimo. Formou aqui um propenol, sem dúvida. Como o propenol faz parte ou pertence à função dos enóis, que são estruturas instáveis, aí as ligações se rompem, os elétrons se deslocalizam e nós passamos a ter uma carbonila. Mas essa carbonila
presa entre 2 carbonos. Por quê? Porque o composto tem 3 carbonos vindo do propino. Aí sim, nós obtivemos não propanal, mas obtivemos uma propanona que exatamente caracteriza uma acetona, tá bom? Então, só lembrando, quando nós tivemos alcinos reagindo com a água, tá bom? A partir de 3 carbonos, respeita-se a regra de Markov-Nikov e, ao invés de aldeído, nós passaremos a ter cetona. Beleza assim? Agora que você já aprendeu sobre as reações dos alcinos, nada melhor do que partirmos para um aprender fazendo. E no aprender fazendo, olha só, vamos ver esse exemplo. Nessa questão está dizendo, qual das substâncias abaixo é produzido pela hidratação do acetileno? E aí, quem é o acetileno mesmo, hein, gente? O acetileno é o etino. E quando eu transformo um etino, quando reage da água, você viu aquelas etapas? Ah, legal! Eu chego no enol e depois eu chegarei aonde? Tan, 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 tan. Vamos lá? Claro que é o etanol, porque o etanol é um aldeído. E por que chegou no aldeído? Chegou no aldeído porque eu tinha o etino, que é o acetileno. E aí, com certeza, é um aldeído. Se eu tiver mais de 3 carbonos, aí eu passo a ter cetona como produto. Vamos lá verificar os detalhes? Foi exatamente isso que aconteceu. E foi abordado lá anteriormente na explicação, né? Onde eu tinha o etino, reagiu com a água, há um hidrogênio entrou num carbono da tripla, ou a hidroxila do outro carbono, obtivemos uma estrutura de dupla ligação que pertence à função enol, portanto, o etenol. Aí, como ele é instável, uma da ligação se rompeu, os elétrons se deslocaram. E quando se deslocaram, foi formar a carbonila. Mas essa carbonila é ligada a um hidrogênio. A partir de 3 átomos de carbono é que essa carbonila vai ligar a outro carbono. Como aqui ligou apenas o hidrogênio, nós tivemos uma função aldeído e o composto etanol, isto é, o etino transformou-se em etanol e o etanol transformou-se em etanol. Beleza assim, galera? Ótimo! Então, abordamos até aqui as reações que aconteceu nos alcinos. E aí, partiremos agora para reações dos dienos, ou seja, vocês vão ver que são hidrocarbonetos de cadeia beta que tenham 2 duplas ligação, tá bom? Os dienos acumulados, o que significa um dieno acumulado, hein, professor Almeida? Você está aí na sua sala de aula, o que é um dieno acumulado? Um dieno acumulado é aquele em que as 2 duplas ligações estão, olha aí, no mesmo átomo de carbono. Então, eu tenho um carbono dupla, outro carbono dupla. Então, nós temos um carbono que está participando de 2 duplas. E nós teremos também os isolados, em que as 2 duplas ligações estão afastadas, ou seja, estão separadas uma da outra por duplas ou por 2 ou mais ligações simples, que reagem da mesma forma que os alcinos. Então, quando nós temos um carbono que tem carbono dupla, aí sim, nós temos que chamar de acumulado. Mas eu posso ter carbono dupla, carbono simples e depois carbono duplo. Aí não, aí agora eles estão isolados. Vamos seguir então? Vamos dar continuidade? Vamos lá, olha só. Aí, os dienos conjugados, né? Os em que as ligações duplas estão separadas por apenas uma ligação simples,
apresenta o fenômeno chamado ressonância. E é graças à ressonância que as ligações simples existentes entre as duplas. Olha aí. Estamos dizendo que os dienos conjugados, em que as ligações duplas estão separadas por apenas uma ligação simples, apresenta a ressonância, graças ao quê? As ligações simples que existem entre as duplas. E é por esse motivo o comportamento dessas substâncias que é um pouco diferente com relação às reações de adição de que eles participam. Os dienos conjugados, eles sofrem a adição normal, que é a chamada também de adição 1,2. Esse 1,2 está relacionado, meu caro aluno, diretamente aos carbonos que estão, ok? A seguir, abordaremos aqui um exemplo de reação de adição do HBr ao dieno. Qual o dieno? But1,3-dieno. Como será, então, que vai acontecer a reação do HBr ao but1,3-dieno? Olha só. Vocês podem observar que ele vai reagir com HBr. E vocês lembram que o que aconteceu? O H e o Br vão entrar sempre nos carbonos da dupla. E o H, você viu que antes, digamos, nós tínhamos aqui H2C, agora nós temos ao HDC a presença do hidrogênio. Por quê? Porque ele fez jus exatamente à regra de Markov-Dykov. Então, o hidrogênio entrou no carbono mais hidrogenado. Consequentemente, o bromo entrou no carbono seguinte. Aí, o que houve? Aquele composto que era but1,3-dieno passou agora a ser 3-bromobut1-eno. Por que o bromo ficou 3-bromo? Ficou 3 bromos porque quando nós aprendemos a nomenclatura dos alcenos, eu teria aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E aí, é a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação que a gente começa a numerar a cadeia carbônica. E aí, but1,3-dieno transformou-se no 3-bromo-but1-eno. Ótimo. O que se observa nessa reação? Nota-se que a adição do HBr ocorre entre 2 átomos de carbono com ligação dupla entre si. Aí eu abordo para você. Ocorre, sim, ocorre nos compostos de dupla ligação, ou quando também, digamos, um composto, vocês viram lá nos alcinos, compostos que tenha tripla ligação. E aí a reação acontece com o mesmo princípio, tá bom? E entre outras, a partir de 3 carbonos, na estrutura dos compostos, digamos, você não deve esquecer a regra de Markov-Dykov, que diz que quando você vai adicionar algo que tenha hidrogênio, aquele hidrogênio, ele vai lá para o carbono da dupla ligação, mas o carbono que for mais hidrogenado, tá bom? Nós estamos aqui trabalhamos as reações que acontecem de adição nos alcinos
E agora nós estamos trabalhando com os alcadienos. Se você observar uma coisa importante, meu caro aluno, você está lembrado da fórmula geral dos alcinos? CnH2n-2, tá bom. Eu estou diante aqui de um but, né? Um composto que tem 4 carbonos. E se fosse um alcino, o que seria? C4, H 2 vezes 4, 8, menos 2, 6 hidrogênio. Ah, é? Mas, professor, eu observei uma coisa interessante. Não é que nos alcadienos aqui, a fórmula geral também não é a mesma? É sim, olha só. Verifica aqui no but 1,3 de N. Quantos carbonos nós temos? Nós temos 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 6 hidrogênios. Então, a fórmula geral, só para ilustrar, dos alcadienos é a mesma fórmula geral dos alcinos. Tudo bem? Só lembrando aqui, porque nós precisamos ter em mente quando na hora que vamos expressar formas moleculares, né? Ou a estrutura de um determinado composto. E assim sendo, dando continuidade, olha aí, ao raciocínio, o que nós podemos chegar também. No entanto, quando a mesma reação ela não é processada em baixa temperatura, quer dizer, menos 60 graus, e sim a alta temperatura, percebe a formação de um outro composto. Então, o que nós vimos lá no início? Nós vimos, está vendo ali, ó, aquele carbono. Então, nós tivemos a formação do 3-bromo-but-1-eno. Isso, claro, em temperatura elevada, né? E agora, na temperatura, olha aí o que acontece. O but-1,3-eno passou, ao reagir com HBr, exatamente um bromo-but-2-eno. O que você observou aí, meu camarada? É que no CH2, quem entrou foi o bromo. Tá bom? Então, com certeza, outro composto foi obtido. E aí, agora eu volto para um comentário que é muito útil, tá bom? Essa observação. Essas reações dos alcadienos, assim como dos alcinos, existem condições necessárias para que aquelas reações aconteçam. E aí você viu o composto que foi obtido diferente quando esse alcadieno reagiu com HBr. Agora, a temperatura de que no momento da reação estava disponível para realizar aquela reação, aí influenciou a entrada do bromo no carbono ao invés do outro carbono. Isto é, por quê? Porque dependia da temperatura para que as ligações, ligação dupla, que a gente chama de ligações pi, uma das ligações, quando fosse quebrada, o elétron se deslocou. Então, a temperatura alta, obteve-se um determinado composto. A temperatura baixa, obtivemos outro composto. Tá joia? O que nós aprendemos nessa aula mesmo? Nós aprendemos reações de adição que ocorreu nos alcinos, ou que ocorrem nos alcinos, e reações de adição que ocorrem nos alcadienos. Alcadienos que são hidrocarbonetos de cadeia aberta, alifática ou acíclicas, tá bom? Porém, com dupla ligação, que pode ser conjugados, ou seja, acumulados, carbono dupla-dupla, ou pode ser carbono isolado. Valeu? E já já voltaremos para o comentário, revisão desta aula e garantir sucesso para você na sua atividade de sala. Beleza?